Boa tarde, Guaranha, tudo bem? Tudo bem, Haroldo? Como é que vai? Bem, graças a Deus, né? Estamos aqui dia 3 de agosto de 2021, exatamente 15 horas e alguns minutos. Estou falando aqui de São Caetano do Sul, São Paulo. Aproximadamente aqui, Guaranha, 15 graus. De onde você está falando e qual é a temperatura aí, Guaranha? Eu estou falando aqui da praia de Torres, no Rio Grande do Sul. Opa, muito bem. Tá um dia de sol, mas está frio, deve estar uns 12 graus, assim, tem feito... Eu estou passando uma semana aqui, a minha filha está fazendo a dissertação de mestrado dela, e ela então diz assim, não, quem sabe eu fico mais sozinha com vocês, então tá bem. Muito bem, Guaranha. Você hoje, eu sei que você hoje é um consultor, né? Você dá consultoria na área principalmente de excelência e gestão. E você é também o presidente atual da Academia Brasileira da Qualidade, uma gestão que vai até 2022. Começou exatamente em 2019, né, duas gestões consecutivas. Mas o convite que eu fiz para você hoje é em função de você ter coordenado todo o trabalho, todo o projeto, o modelo de gestão da Copesul, que hoje é uma das unidades de insumos básicos da Braskem, lá em Triunfo. E quando você estava na Copesul, foi justamente no período que a Copesul chegou a receber o Prêmio Nacional da Qualidade, em 97. Então, é disso que nós vamos falar nessa live de hoje, né? Vamos concentrar nossa atenção a esse modelo de gestão maravilhoso que teve a Copesul e que foi condecorada em 97, ganhando o Prêmio Nacional da Qualidade. Então, eu convidei você para você contar um pouco da história, evidentemente, dados sobre o sistema de gestão estão nos relatórios que vocês apresentaram para a Fundação, hoje Nacional da Qualidade, no passado era a Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, mas eu queria que você primeiro contasse sua trajetória profissional na Copesul e depois, especificamente, a gente vai entrar nesse tema do modelo de gestão que levou a Copesul a conquistar esse Prêmio Nacional da Qualidade em 97. Tá bem? Então, eu me formei em engenharia, né, em 74, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e foi interessante porque quando eu entrei no vestibular, eu comecei a fazer engenharia mecânica e logo em seguida, no ano seguinte, eu fiz vestibular para física. Eu gostava também muito de física. E aí eu comecei a cursar as duas faculdades, a de física e a de engenharia mecânica. Aí passaram-se 2 anos, na época era por cadeiras que nós fazíamos, né? Eu comecei a fazer matrícula na física, na engenharia, procurando as cadeiras comuns. E depois de 2 anos, aí eu fiz as contas, disse assim, mas mais 2 anos eu me formo em engenharia. Então, eu acabei me formando em 4 anos em engenharia mecânica, né? E aquilo foi muito bom, porque no mesmo ano saiu um concurso nacional da Petrobras de 170 vagas para engenharia de equipamentos. Eu passei e imediatamente noivei e fui para o Rio estudar. Nesse meio tempo, casei com a minha esposa atual, inclusive, né? Eu continuo casado com a Maria Lúcia. Então, foi uma coisa assim, aquela coisa que tudo acabou sendo favorável. Aí eu fiz o curso de engenharia de equipamentos, o meu destino era a Repar, com estágio na Refap, aí na refinaria do Paraná eu trabalhei no stand-by, depois planejamento de parada, né? E acabou surgindo a Copesul em 1980 e eu saí da Petrobras e entrei na Copesul, ou seja, eu pedi demissão e entrei. Eu me lembro que meu pai ficou preocupado. Vai sair da maior empresa do Brasil. Mas foi muito, muito acertado sobre vários aspectos familiares, os filhos que nasceram junto à convivência dos avós, e também a carreira profissional que eu desenvolvi lá, e agora eu vou falar o que tu me perguntou, né? Era só uma introdução. Agora, como eu conheço você há um certo tempo, exatamente quando a Copesul ela ganhou o prêmio em 97, foi justamente quando eu comecei a prestar serviços de consultoria à Copesul. Mas você, além também de se especializado em equipamentos, eu também fiz um curso de especialização pela Petrobras, mas em manutenção mecânica, que era o SEMANT, que você conhece.
Sim. Mas você também se especializou em soldagem, você é especialista em soldagem, inclusive pelo José Silveira, foi um dos seus instrutores. Não, eu fiz o curso da Petrobras tinha soldagem, tinha inspeção de equipamentos, que era com o Valdir Algarte Fernandes, sim. Tinha a parte de bombas com o Ezequiel de Matos, e o Silveira, que depois foi superintendente, né? E um dos grandes líderes do Programa Brasileiro de Qualidade, na época ele era professor de soldagem. Era difícil, entendi. Era difícil a matéria dele, porque... mas ele era exigente, hein? E aí, então, eu fui para a Copesul, trabalhei na construção e montagem da unidade de olefinas, como eu era supervisor de tubulações, né? Depois passei a trabalhar no projeto, aí eu era responsável pelo projeto de equipamentos e tubulações. E aí vem a história, como é que surgiu a qualidade na minha vida? Nós tínhamos uma área de empreendimentos, que o responsável era o Roger, e eu era o chefe do grupo técnico desta área. Tinha 15, 16 profissionais, um de cada especialidade, mais inspetor de equipamento, para novos empreendimentos. E nós tínhamos um empreendimento novo, que era o Forno 14, que era um forno novo, e ele, então, a montagem dele foi pela Montreal. E a Montreal veio com a proposta de qualidade assegurada na construção. Ok. Montagem. E aí a gente discutiu o que significa. Não significa que vocês vão se envolver menos, vocês só vão em pontos, hold point específicos, vocês vão deixar mais nós atuarmos, nós vamos fazer todas as verificações cruzadas, vocês vão receber os resultados. Isso implicava numa confiança mútua, né? Principalmente de que eles iam fazer bem. E eu gostei muito daquilo e comecei a estudar e me envolver, e nós fizemos, e foi exitoso. Apresentamos o case na Petrobras, e aí, então, isso foi em 85. Eu posso dizer que eu fui mordido pela mosquinha azul da qualidade, né? E aí eu comecei a me interessar, fiz a certificação da SQ em Engenheiro da Qualidade, o CQE, em 89. E aí, em 91, eu me candidatei a um curso na JAICA, que era um curso de qualidade total, né? Eram uns 8 candidatos no Brasil, eu fui selecionado. Aí eu até já contei em algum momento, né, o contratempo, eu ia, aí me cancelaram, aí eu liguei para lá, no domingo de noite, que era segunda, alguém me atendeu, falei meia hora com essa pessoa, que até hoje eu não sei quem é, mas eu digo, bom, agora eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Que eu tinha passado, e cancelaram a vaga do Brasil. Depois passaram-se 10 dias, a tal de Marina, que era uma representante do Japão em Brasília, me ligou e disse, seu Garanha, ela não sabia pronunciar direito o meu nome, seu Garanha, tem uma notícia boa, o Japão reconsiderou a vaga do Brasil, o senhor vai, só que a notícia que não é tão boa é que dentro de 10 dias o senhor tem que estar no Japão, porque o curso já está acontecendo quase. E, mas aquilo foi ótimo para mim, porque aí eu passei todos os conceitos do TQC, né? Nós fizemos um trabalho em equipe, também acabamos aqui uma fotografia com o Dr. Taguchi, né? Genichi Taguchi nos deu aula. Poxa, é uma honra, hein? Morreu já morreu há um tempo. E aqui tem uma foto, inclusive, sua, né? Com até aí mais... aqui na casa dele, na casa dele, ele nos recebeu lá e nós tivemos um karaokê, a minha camisa está ali cor de tijolo ali, eu cabelo preto, bigode ainda, né? Eu tinha 39 anos, então, mas foi muito bom, ele foi muito amável. Depois, nas edições da SQ, eu encontrava muito com ele. Até tem uma de uns 4, 5 anos atrás, tem uma outra foto que eu não botei aí, e que foi muito legal, porque a gente relembrou aquele momento da Sim. ida na casa dele, ele se lembrar. E aqui é o prêmio que nós ganhamos, Canos Prize, né? Que quando tu entrava no curso da JAICA, depois na primeira semana, tu tinha que identificar um trabalho em equipe, tu reunia mais 2 ou 3 colegas, e definia um tema do TQC,
implantava no trabalho o TQC, claro, tu tinha que ter informações da tua origem para fazer um trabalho que fosse verdadeiro, com as limitações de tu não estar no local do trabalho, né? Sim. E aí, então, durante esses 2 meses e meio, nós desenvolvemos um trabalho e fizemos as apresentações, eram 5 trabalhos, o nosso ganhou o primeiro lugar. Ótimo, Guaranha. Era BCG, Grupo BCG, Brasil, Colômbia e Malásia. Certo, eu acho, viu, Guaranha? Eu conheço um pouco também sua história profissional. Talvez talvez outros 2 homenagens que você recebeu, talvez sejam a mais importante, assim, externamente falando, da sua vida profissional, né? Teve uma homenagem que você recebeu também do próprio Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, né? Que também não foi fácil você ganhar uma medalha, inclusive, muito desejada, inclusive, muito aspirada por vários profissionais. Você recebeu essa medalha. No nível profissional. Então, parabéns. Sim, no nível profissional, sim. O PGQP, uma vez ao ano, todo ano, ele entregava uma medalha para pessoas que teriam se dedicado, reconhecido. Então, era um negócio... E a medalha, ela não se chamava, na época, Jorge Gerdau e Johan Pinto, chamava-se Medalha do PGQP, entregue pelo Dr. Jorge. Depois, a medalha passou a ter o nome dele, mas eu já digo que eu ganhei a medalha Jorge Gerdau, né? Porque, na verdade, sim, muito bem. Muito bem, então você começou a entrar na área da qualidade dessa maneira, ali por volta de 91, nesse curso que você fez na JAICA, e aí retornando para a Copesul. Isso, quando eu retornei para a Copesul, foi criada a assessoria de qualidade e produtividade. E eu passei a ser o assessor do diretor superintendente, que era o Rui Lerner. Sim. E começamos a trabalhar no processo de qualidade da Copesul, trazendo as ideias, as iniciativas, e nesse meio tempo, a Copesul, que já estava em processo de privatização, ela foi privatizada. Ela foi privatizada em 92, 93, se eu não me engano. A Copene foi automaticamente, eu acho que no ano seguinte, né? Foi também a Copesul, né? E aí o que aconteceu? Aí entrou uma mudança muito grande, que foi a reengenharia, né? Aí o superintendente, ele contratou a Arthur Delito, uma empresa muito competente. Opa. Sim. E aí sim que foi uma mudança grande, porque o processo de qualidade ficou congelado, né? Sim. E nós começamos a trabalhar na reengenharia. A reengenharia, o que é basicamente? Ela já tinha conceitos fundamentais, as partes interessadas são atendidas por processos que têm como base a estrutura organizacional e as pessoas. Então, é assim, as pessoas e a estrutura conduzem, desenham os processos, e esse processo atende as partes interessadas. O conceito tem tudo a ver com a própria qualidade, né? Então, fomos reunidos um grupo de 43 pessoas. Essas pessoas foram extraídas do dia a dia e, junto com os consultores, a gente redesenhou os processos, a gente implementou e fez toda a modificação necessária em 2 anos, praticamente. Sim. E aí tem um fator, tem um aspecto que me gravou muito, porque eu também comecei a fazer algum trabalho comparativo. O que é qualidade, o que é reengenharia, né? Já Sim. começava... Qualidade e reengenharia, os conceitos são parecidos, são diferentes. E aí eu me lembro que teve um baque muito grande, que até hoje eu sinto que nós, quando olhamos todas as causas do porquê a Copesul estava numa determinada situação de competitividade, e os tais breakpoints, né? Que são pontos de ruptura dos fluxos dos processos, uma parte inicial. Aí eu me lembro que nós apresentamos isso para quem não estava, inclusive para o diretor superintendente e tal. E aí, na semana seguinte, vamos redesenhar os processos. Quando a gente redesenha o processo, ou revisa os processos, o que é normal? Do hábito. É tu olhar os problemas Sim. e tu enxergar a solução para os problemas. Né? Então, a gente dizia, agora, quais são os breakpoints que nós vimos nesse processo aqui? Não, os pontos de ruptura são esses. Então, agora, vamos resolver esse ponto de ruptura. Aí, o consultor disse assim, não mesmo, vocês não vão fazer isso. Vocês vão redesenhar os processos a partir de uma folha em branco. O que é uma folha em branco? Não, a folha em branco é o seguinte, faz de conta que a empresa está sendo criada agora. Vocês já conhecem todos os problemas, vocês já discutiram as causas, vocês já fizeram...
Mas vocês fizeram benchmark, já viram o que é uma coisa diferente e boa. Agora vocês são livres para desenhar o fluxo. E aí, Haroldo, isso realmente me chamou muita atenção. Os processos saíram limpinhos. Porque o normal de um processo, quando ele é criado ao longo do tempo, é que tu tem um monte de alças, né? Esse aqui aprova, esse aqui olha, esse aqui verifica, esse aqui é para quê, esse aqui não sei. Aí quando tu vê um processo que ele é fruto concebido, né? Concebido. Ele foi concebido assim, 6, 7, 8 passos, e o fluxo. Sim. E aquilo foi espetacular. E aí eu notei assim, foi uma grande diferença entre a melhoria contínua e a ruptura, né? A melhoria contínua vai melhorar isso, vai tirar a ruptura, vai criar algo do novo. Claro que atrás disso tem o quê? A preparação para essa nova etapa. E aí sim, competências, estrutura flat, autonomia, times autogerenciáveis com um facilitador orientando, o papel da liderança, muito de educador e muito pouco de comando e controle, agregando valor ao fluxo, o enriquecimento das competências, a remuneração por habilidades, que fazia com que as pessoas tivessem capacidade de atuar em mais fases do processo e ganhar com isso, e ao mesmo tempo sentir também um desenvolvimento profissional muito mais desafiador. Tudo isso foi fruto da reengenharia e, nesse meio tempo, aconteceu um fato que o diretor superintendente acabou saindo, o Rui Lerner, e entrou o Cirne Lima. Em 93. A reengenharia já estava... tinha começado uma parte, mas a parte principal da mudança, não. Aí entrou o Cirne Lima, que foi colocado foi de consenso pelos dois acionistas, pelo que a gente soube, né? Ambos gostavam, tanto a Odebrecht quanto a Ipiranga gostavam muito da pessoa dele, era uma pessoa de confiança de ambos os acionistas, e colocou ele, ele mesmo disse, olha, eu não entendo nada de engenharia. Mas o Cirne, se não me falha a memória, já tinha passagem na época pelo Ministério, não sei se o Ministério da Agricultura, né? Ministério da Agricultura, ele foi o primeiro ministro do ele é da época do Geisel. Do Geisel, não? Do Médici, eu pensei que ele era do Geisel. Ele criou a Embrapa, inclusive. Sim, muito bem, o Cirne Agora, mas na implementação da Embrapa ele já não estava. Aí quem implementou a Embrapa foi o Paulinelli. Paulinelli, que a gente bem conhece, que agora é, inclusive, candidato a receber prêmio Nobel, não é verdade? Foi não sei se já passou o processo. Ainda inclusive uma candidatura que está tendo o apoio da ABQ, que é através de você que está representando a ABQ. Mas, Guaranha, algumas pessoas que estão assistindo essa live, elas podem ter duas características que talvez não entendam o contexto do que a gente está falando, do que você enfrentou nesse processo todo de reengenharia. Primeiro, a gente está falando de uma empresa que era estatal na época, então a gente sabe muito bem o peso que é uma empresa estatal. Tem a parte positiva, mas tem também muitos vícios. Então, não é fácil você fazer uma transição no modelo que era um modelo pesado para um modelo desejado, mais suave, que a reengenharia propõe, uma atuação forte, pelo menos lá em Camaçari, que eu vivenciava, do Sindiquímica, era um sindicato muito forte. Inclusive, para o pessoal ter ideia, o Sindiquímica lá da Bahia gerou o futuro governador da Bahia, né? Que você conheceu, assim, pelo menos, que foi um dos ministros, inclusive, da Casa Civil do governo do Lula. Então, nós temos essa realidade, né, que não era fácil, sair de uma empresa estatal que tinha sua política de benefícios bem, vamos dizer assim, eu não diria avançada, não é? Mas diria com muitos benefícios, como qualquer outra estatal no Brasil oferece. E fazer uma reengenharia para ir para uma empresa relativamente do zero, que quando vocês fizeram essa reengenharia, partiram do branco. Era como se você estivesse concebendo uma nova empresa. Então, estou falando isso porque talvez as pessoas que estão aqui, primeiro, não vivenciaram essa época,
e segundo, talvez não tenham esse conhecimento do que é trabalhar numa empresa estatal que é privatizada. A Copesul, ela era uma empresa boa, muito boa. Ela Sim. realmente tinha um DNA de Petrobras, que era um DNA técnico. Isso. Excelente. Sim. Aonde que tinha um maior problema? Ela tinha que se reportar à Petrobras nas decisões principais. Né? E ela também tinha uma estrutura organizacional de mais níveis, pela própria característica da Petrobras. Sim. Então, tinha setor, divisão, gerência, diretoria... Tinha superintendência, divisão e setores. Né? E na operação tinha o operador 1, 2, 3, supervisor de operador, o chefe do setor, o chefe da divisão e o diretor industrial. Então, tu tinha 8 níveis. Sim, né? Verdade. Essa parte foi a mais crítica, porque ficou operador de processo com as suas habilidades. Então, tu tinha o facilitador do time, tu tinha o chefe do setor e o chefe o gerente, e diminuiu todo aquele nível, operador 1, 2, 3. Né? Aquilo foi um baque bastante grande, por quê? Porque as pessoas elas não estavam preparadas necessariamente para serem autogerenciáveis ou gerenciáveis num estilo de facilitação que exigia maior conhecimento, maturidade e, evidentemente, também responsabilidade. Então, a Copesul, ela tinha cerca de 1.300 pessoas, 1.400 pessoas quando da privatização, e pós-engenharia ela ficou com 750, 780. Aí todo mundo diz a reengenharia ela é demissionária com relação às pessoas. Não, a reengenharia, imagina o seguinte, tu pega uma empresa qualquer empresa, que tem seus processos criados da vivência, e que tem essas características de reporte e essa estrutura mais pesada em função disso. Aí, de repente, tu diz assim, não, desenha do zero. Sim. Quando tu desenha do zero, tem atividades que simplesmente desaparecem. Sim. Por quê? Porque elas não estavam agregando valor, eram atividades costumeiras em qualquer tipo de organização, mas quando tu entra numa análise crítica e tu tem uma liberdade de repensar do zero, evidentemente tu acaba excluindo essas atividades. E ao excluir essas atividades, tu exclui também alguns postos de trabalho, e isso tem a sua característica, evidentemente, de aí ter plano de demissão voluntária e coisa. Aí passou essa fase. Aí o que acontecia? Uma aflição para mim. Eu era o coordenador da qualidade, gerenciava o programa de qualidade. O Cirne Lima, eu me lembro que nas reuniões ele chegava, olhava e dizia assim para mim, Guaranha, e a qualidade agora? Como é que nós vamos fazer? E eu ficava aflito com aquilo, porque nós estávamos com uma reengenharia enorme e a qualidade tinha ficado congelada, o programa de qualidade. Mas é aquele negócio que outro dia eu estava brincando com o Uras, porque eu encontrava sempre o Uras, seguidamente, né, nos eventos da ASQ. E às vezes a gente não se falava muito, mas às vezes uma vez nós conversando e eu disse assim para ele, Uras, a ASQ é uma coisa gozada. Às vezes tu fica 3 dias aqui e de repente tu está entrando numa sala, numa apresentação e tu vê uma pérola. E essa pérola te traz E ele passava por mim, volta e meia, agora já enxergou a pérola. E eu digo que algumas pérolas na ida SQ foram muito boas. E a principal foi que em 94, pós-reengenharia, ainda, Sim. eu fui no evento da SQ em Las Vegas, e aí, na época, quando tu voltava, eles te davam um livro impresso. Certo. Que era papel. Era um book pesado. Aí, no avião, eu comecei a folhear e eu vi um artigo que falava do Malcolm Baldus integrando o sistema da qualidade na gestão. Certo. Eu olhei para aquilo e digo, pá, é isso que nós temos que fazer. Aí eu preparei um documento que tinha todos os 7 processos, o que ele se propunha a implementar, e quando que ele seria implementado, eu apresentei para o Cirne Lima,
e disse exatamente assim para ele: olha, se nós implementarmos a reengenharia e fizermos uma melhoria de indicadores e criar um sistema de gestão, e aí num seminário de planejamento estratégico, um dos diretores sugeriu assim: por que a gente não chama essa nova fase da Copesul de Sistema Copesul de Gestão? Que é a nossa identidade. Então, o Sistema Copesul de Gestão foi formado com base na reengenharia e acréscimos do processo de qualidade, sim, olhando o PNQ, o nosso, que aí nós adotamos o PNQ em 94, certo, concorremos em 95, concorremos em 96 e ganhamos em 97. Então, exatamente, a nossa estratégia foi a reengenharia como base, a integração em indicadores, um sistema de gestão que mantivesse a reengenharia viva, mas não só um momento organizacional, mas uma cultura se solidificando através de um processo de gestão, cujo nome levou o Copesul Management System em inglês, e aqui foi. E aí, em 2000, depois do reconhecimento do PNQ, que foi em Brasília, 32 pessoas viajaram para Brasília. Olha só, Haroldo, era uma comitiva para receber o prêmio lá do Fernando Henrique, que na época o presidente da República entregava o prêmio, sim, era uma coisa fantástica. Eu até já mencionei, eu rompi o tendão jogando bola um mês antes do... Aí eu fui com engessado, minha esposa foi e me levou, a Copesul pagou para ela, pagou espaço também no avião e tudo. Aqui, ó, ali em cima tá o Gerdau, tá vendo ali também? Ali, ó. Aqui, ó. É. Aí o Ciro Lima recebeu... Aqui é o Ciro Lima. É. Ali o Schultz novinho também, ó. Tá vendo atrás de mim? Sim. É. Ali o Ciro Lima recebeu um troféu e desceu e me abraçou e peguei o troféu. Pena que não tem uma foto eu com o troféu aí. Mas foi um momento, assim, espetacular na vida profissional, na vida familiar também, né? Porque não é fácil. A Copesul se tornou, junto com a VEG, a primeira empresa genuinamente nacional a ganhar o Prêmio Nacional da Qualidade, porque a Xerox, a IBM, a Alcoa e o Citibank, empresas de origem estrangeira. Tinha a Serasa, mas a Serasa era de serviços, né? Não era indústria. A Serasa era única, mas era de serviços, exatamente. Até então era isso. Então, o meu processo da qualidade foi esse. Aí depois nós fundimos a questão da qualidade com o planejamento. Eu passei a ser coordenador de planejamento, o Vilas era o executivo. Depois o Vilas, mais para o final, ele acabou migrando quando a Copesul foi vendida para a Odebrecht. Eu acabei fazendo uma interface com o vice-presidente, que era o Telechea, né, o Alfredo Telechea. Eu fiquei 6 ou 7 meses, bastante tempo ali, fazendo a interface de gestão de pessoas, a questão de a parte de saúde, segurança, qualidade, meio ambiente, gestão de pessoas, planejamento, orçamento. Foi um envolvimento assim que... Mas aí Guarani já está falando do ano 2000, né? Eu estou falando do ano de 2008, 2009. 2008. Aí, nesse caso, a Ipiranga já tinha passado toda a parte dela para a Odebrecht, que aí a gente já está falando de Braskem. Mas eu queria retornar um pouquinho na história. Você falou em relação à adoção desse critério de excelência que você conheceu através do Malcolm Baldrige, lá na ASQ, American Society for Quality. Uhum. E eu queria saber de você quem nasceu primeiro, se foi o modelo de gestão que você está chamando aí, o sistema Copesul, ou se vocês já criaram esse sistema, já direcionando ele para uma futura candidatura ao Prêmio Nacional da Qualidade. Não, na verdade, ele foi... ele foi uma janela, né? Sim. Que foi criada, que eu trouxe, a ideia eu trouxe do evento da ASQ, apresentei para o Cirne Lima, e aí, claro,
Aí diz assim, nós podemos ter um nível de excelência se nós seguirmos o Prêmio Nacional da Qualidade, Sim. que é similar ao Baldus, e principalmente implementarmos o que a reengenharia já desenhou. Sim, Porque perfeito. a implantação dos processos não se dava em 1 ano, 2, se dava em 3, 4. Né? Então, o que foi de diferente é que alguém, foi um diretor financeiro, eu não estou lembrado do nome dele agora, aí num seminário ele disse assim, poxa, por que a gente não chama isso de Sistema Copesul de Gestão? Porque é a nossa identidade, nós somos uma empresa nova, diferente da que éramos, e agora nós temos esse desafio de atingir a classe mundial através da reengenharia e do modelo de excelência em gestão do PNQ. E aí, então, nós implementamos essas melhorias, recebemos o feedback de 95, vocês ainda têm gap disso, 96. Né? Certo. Agora, 97 foi o primeiro ano que vocês foram finalistas e que, nesse caso, ganharam juntamente com a VEG e com o Citibank, não é? Ou seja, vocês foram finalistas e automaticamente ganharam o prêmio em 97. Nós nunca fomos finalistas sem o prêmio. Nós já ganhamos o prêmio em 97 e em 95 e 96 nós recebemos o feedback de relatório, não teve visita. Claro, claro. Agora, Guaranha, inclusive em 97 foi o ano que, inclusive, eu fiz a segunda vez o exame do PNQ, eu fiz a primeira em 94, fui examinador 2 anos, 94 e 97, mas como é sigiloso, a gente não pode dizer qual foi a empresa, você sabe disso, que a gente fez a avaliação do relatório. Agora, como é que foi a recepção da Copesul em termos de gente, de pessoas, principalmente aquelas que estavam mais ligadas diretamente ao modelo de gestão e ao próprio relatório que levou à candidatura da empresa, quando primeiro soube que ela era finalista e depois quando ela conquistou? Como é que foi a receptividade? A receptividade foi interessante, porque quando a gente se candidatou em 94 e não recebemos visita, e ficamos eu acho que ficamos com 460 pontos, é nessa faixa. Aí é pouco, para ser finalista é pouco. Mas a gente sabia que estava implementando muita coisa. Né? Aí eu me lembro que eu tive que dar satisfação, entre aspas, para o Cili Lima, né? Aí, agora, eu digo, olha, nós estamos implementando, é assim, e tal. A coisa... aí expliquei o que era maturidade, aquele negócio todo, né? Ele tá bem. Aí o ano que vem, de novo. O ano que vem nós tínhamos uma expectativa de sermos visitados. Sim. Eu acho que nós fizemos 550 pontos, em torno disso. Aí não fomos visitados. Eu vi que é. E aí agora eu digo, pois é, mas é assim mesmo e tal. E eu senti que houve uma frustração, sim, da diretoria da empresa e, claro, das pessoas que trabalharam, porque a gente esperava ser visitado. Se fosse finalista ou não, era outro problema. Sim. Mas tudo bem, quer dizer, dentro daquilo, olha, eu consegui ainda que, claro, constância de propósito, e o líder, ele também sabia que não era uma coisa assim, pode ficar chateado, mas sabe que essas coisas não são do dia para a noite. Sim. Mas, principalmente, a gente tinha certeza de uma coisa, a direção estava certa. O que nós estávamos fazendo estava certo. Estava indo no sentido, né? Tanto é que cresceram quase 100 pontos. O que precisava? Precisava maturidade. E maturidade não é por decreto. Maturidade é fazendo, reavaliando e melhorando. É assim que acontece. Né? Se fosse fácil, aí eu até usava um exemplo assim. Eu dizia assim, se fosse fácil implantar a qualidade, bastava tu comprar os livros do Deme e do Juran e abrir a porta e dizer assim, pessoal, leiam esse livro, porque agora é esta a regra. E tudo estava resolvido, porque o que fazer, os livros mostram. O fazer que é o difícil. Guarani, o próprio modelo de excelência, né, o MEG, que a própria fundação disponibiliza gratuitamente e publicamente, está lá no site, era muito fácil alguém pegar aquilo que está lá, colocar em prática e conquistar uma premiação de melhores em gestão. E isso daí não é
não é o caminho é a maturidade também, a determinação, não é? Dentro dessa maturidade aconteceu uma coisa que eu já cheguei a mencionar, eu acho que tu chegou a ver uma foto ali, o prêmio Donald Macquarie, de testemunho à excelência. Foi uma surpresa tão grande, porque o INLAC, Instituto Latino-Americano de Qualidade Assegurada e América do Sul e Caribe, né, que é um instituto famoso, eles fizeram o seguinte, fizeram uma pesquisa e viram assim, quem da América do Sul, quem da Latina América, né, pegava o México para baixo, e o Caribe, aqui está a plaquinha. Aí eles fizeram uma pesquisa e viram assim, que empresa aqui na América Latina e no Caribe ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade no seu país e tem a ISO 9000 implantada na época. Sim. Aí eles chegaram a duas empresas, em 97. Uma era uma empresa da América Central e a outra a Copesul. Aí nos convidaram para esse fórum mundial lá, em 98. Fui eu e o Vitor está ali do lado, o Vitor trabalhava comigo na qualidade, ele até está... O Vitor é esse aqui está atrás, Guaranha? Não está dando para ver aqui? Isso. O Vitor está ali atrás de mim. Está ali atrás. Depois tem outras fotos que ele aparece agarrado no diploma, é uma placa, né? E aquilo foi um negócio muito legal, então, às vezes a gente até tinha esquecido. Depois a gente passou lá, foi no Uruguai fazer, também orientar eles no processo de qualidade. E o que eu quero dizer assim, como essas coisas elas se multiplicam e têm o seu valor profissional, né? Que às vezes passa o tempo, tu até esquece um pouco disso, e quando tu relembra, tu diz, mas que grande desafio foi esse? Assim Sim. Como submeter lá, por exemplo, o nosso case à American Society for Quality. Sim, 2000, né, Guarani? Se não me fala a memória, no ano 2000, Como é que tu submete um case? Eles têm um blind review. Eles recebem, não sabem quem é o autor, e uma comitiva que faz uma análise daquele paper e coloca os problemas do paper em relação aos objetivos da ESG. E aí eles não sabem quem é, se é do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Que é aquela revisão cega. Em 1999, eu submeti, nós já tínhamos ganho o PNQ, eu submeti o case e não foi aprovado. Aí veio, falta isso, falta aquilo, falta mais ênfase nos resultados, mais ênfase não sei do que. Estava muito processual, né? A ESG também quer resultado. Aí, em 2000, cravamos esse que eu te mandei cópia aí, 11 Sim. páginas, está bem registrado nesse case exatamente o que foi a reengenharia, o que é a melhoria contínua no sistema Copesul de gestão e a migração para o modelo de excelência. Muito bem, agora, Guaranha, eu li e estudei o seu livro que você escreveu, né? Eu tenho, inclusive, uma fotografia dele aqui que eu coloquei para compartilhar com quem está assistindo essa gravação nossa. Deixa eu colocar aqui. Então, Guaranha, você escreveu esse livro em 2007, inclusive nele você relata muita coisa focada, evidentemente, no aprendizado organizacional. Relata, inclusive, 3 cases de empresas que conquistaram nessa década, e talvez também, eu acho que na década já de 2000, uma outra empresa que conquistou, não sei se foi a Bahia Sul Celulose, que você fez o trabalho também mostrando o case dela. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu estudei esse seu livro com detalhes, e eu posso dizer o seguinte, nós estamos hoje em 2021, eu diria que 90%, Guarani, do que você está colocando aí, a pesquisa que você fez, o embasamento técnico, parece mais um trabalho de mestrado e de doutorado esse seu livro, ele, para mim, continua muito atual, não é? Então, se você pega esse seu livro, focado, evidentemente, no aprendizado organizacional, e aplica para o dia de hoje, a gente está falando de 2021,
eu diria que 80 a 90% continua atual. Então, por que é que eu estou falando isso aí? Porque eu gostaria que você, basicamente, a gente está se aproximando da final da nossa gravação, falasse para mim, para a gente aqui, quais são as lições que você teve nesse período que você, não é, passou à frente da área de planejamento, que incorporava a área de gestão da qualidade, já na transição Copersul-Braskem, que você acha que essa lição, até hoje, ela pode ser plenamente aplicada para a gestão das empresas na atualidade? Tá bem. Eu vou falar um pouquinho do livro, né, para contextualizar. Por favor. Esse livro, eu fiz o mestrado em administração, porque eu sempre gostei muito de administração. Eu sempre disse assim, metade da minha vida profissional eu trabalhei com a engenharia mesmo, construção, montagem, projeto. A outra metade eu fui me migrando para gestão, qualidade, gestão empresarial, gestão do planejamento estratégico também, fazia parte da atribuição da nossa área. E quando eu resolvi fazer essa dissertação, eu peguei e estudei a Bahia Sul Celulose, aí então foi que eu tive um contato muito grande com o Cajazeiras, uma grande pessoa, com o Francisco Alves, da Cetrel, e aqui na Aços Finos Piratini também. Que é a Gerdau, a unidade da Gerdau. Eu estudei as ganhadoras do Prêmio Nacional da Qualidade, um estudo de caso com 3 organizações, e vi assim, como que elas aprenderam até chegar no nível de excelência. E foi uma coisa fabulosa, porque, por exemplo, eu me lembro até hoje de algo que o Francisco Alves da Cetrel me disse. Ele disse assim, Guaranha, nós aprendemos implementando sistemas certificados com foco em temas relevantes, porque esses temas são atualizados periodicamente pelas instituições e nós, aplicando, estamos sempre atualizados em relação às últimas versões que essas instituições fazem. Ou seja, a ISO 9000, a ISO 14000, a OSAS, outra. Então, no momento em que a organização seguia aquilo, e ela também seguia o modelo de excelência, o que ela tinha? O benchmark caía no colo dela. Por quê? Porque as melhores práticas eram incorporadas numa revisão da ISO, numa revisão do MEG, e se tu implementa aquilo, tu está atualizado em relação. Então, tu tinha que ter uma capacidade de reflexão, análise, escolha e implementação. Mas se tu consegue levar nesse ritmo, tu tem, sim, uma empresa atual e não obsoleta. Né? Então, era uma das formas de aprender. E outras também, todas ali que estão no livro. Sim, nessas 3 empresas particularmente, a gente tem uma história interessante, porque no caso da Gerdau, começou um trabalho voltado com qualidade total desde o início da década de 90, utilizando inclusive a participação do Vicente Falcone, que sempre foi muito amigo do Jorge Gerdau, ainda continua sendo amigo, e começou a implantar aquele modelo proposto pelo Falcone desde o início da década de 90. Nós tivemos na Bahia Sul Celulose, a qual o Jorge Casazeira trabalhava, ele que coordenou o projeto de conquistar a primeira ISO 14000 no Brasil e a segunda do mundo a conquistar. Então, esse sistema de gestão ambiental foi muito útil para depois ela agregar com esse modelo de gestão da Fundação Nacional da Qualidade. E a própria Cetrel, que já tinha lá um consignado, já era reconhecida mundialmente como uma empresa de gestão ambiental no mundo inteiro, como aquela que tinha um modelo mais avançado de sistema de gestão ambiental. Juntou isso, o Francisco Alves teve esse mérito de juntar esses 2 sistemas de gestão ambiental com o sistema de excelência de gestão, que era o modelo proposto pela Fundação, e eles conquistaram no início da década não, eu acho que já em 98, não é? Eu acho que foi 98 ou 99. 99, acho que foi 99. Eu acho que eles conquistaram junto com a Caterpillar, se não me falha a memória. A premiação em 99, se não me falha a memória. Mas a Gerdau, eu acho que foi 2001, se não me falha a memória. Eu acho que sim. Pois não, Guarani. Então, concluindo a questão sua que a gente estava falando, daquilo que você prega no livro, fruto de um trabalho que você está colocando em mestrado, e ele realmente tem essa característica, tem pesquisas ali envolvidas, e até que ponto esse modelo que está lá colocado, ele hoje continua atual para as organizações, hoje 2021?
Boa pergunta. Tu sabe que isso aí eu acabei incorporando nas coisas que eu faço, né? Então, por exemplo, eu acabei criando uma versão que está diferente no livro, porque o livro não tinha isso, que no artigo da ABQ, quem entrar lá no site da ABQ e consultar o livro ABQ da Qualidade no Brasil, vai encontrar um capítulo meu, se eu não me engano, capítulo 6, que fala do aprendizado construindo a competitividade, o aprendizado organizacional. E o que eu criei um hábito, que é basicamente o seguinte, que o outro dia apliquei aqui também. Tu quer resultado, certo? O resultado vem por processos, por atividades. Então, a primeira coisa é tu ter uma melhoria dos teus processos, da tua forma de fazer. Aí eu coloco assim, na medida em que tu faz isso, tu pode atingir até uma excelência operacional. Só que atrás dos processos tem as pessoas. As pessoas são o que são, então é o ser, e tem as competências. Então tem duas características adicionais. As pessoas, elas têm que ter capacidade, mas elas têm que ter comprometimento e atitude. Ou seja, aí, capacitação, o tipo de pessoa que vai orientar e conduzir os processos é extremamente importante. E o que orienta a ação e o comportamento das pessoas e da organização como um todo? São os princípios. O que são os princípios? São valores e crenças que, implícita ou explicitamente, elas estão presentes e orientam o quê? O comportamento das decisões, o comportamento das pessoas. As definições e escolhas organizacionais, elas estão muito baseadas em cima de princípios e credos. Então, esse alinhamento, processos, pessoas e princípios, na medida em que tu está trabalhando, em qualquer trabalho que tu vá fazer, se tu te orientar por esse tipo de atitude, de reflexão, tu vai sim conseguir fazer um trabalho mais completo, no sentido de verificar os pontos importantes para te atingir o resultado que tu quer. E se periodicamente tu faz uma revisita da forma como tu age, da forma como as pessoas são treinadas e têm as suas habilidades, ou os processos, aí é o aprender a aprender, ou seja, tu está revisando todo. Então, eu digo o seguinte, hoje, startup, velocidade, agilidade, tudo isso é verdade. Só que tem um detalhe muito importante. A empresa, ela tem que ter, e aí tu fez assim, o que eu acho que é vital hoje? Uma capacidade de percepção das mudanças no ambiente antes que elas se tornem visíveis a todos. E aí, essa capacidade de percepção gerar uma atividade proativa de adaptabilidade ou de criação de coisas que façam com que, quando o maremoto chegar, ela já esteja numa situação diferente e atenuada. Ou seja, isso não é de hoje, não é da década de 90, isso é da vida organizacional e que está mais em voga, porque a estabilidade hoje ela está mais instável, se é que existe isso. Sim. Mas eu te digo assim, o grande ensinamento é o aprendizado organizacional se dá pela capacidade de perceber e ler mudanças possíveis antes dos demais. E tu está tomando as tuas atitudes proativas quando os outros ainda não estão percebendo essa mudança, tu já está noutra fase e tal. Isso requer liderança diferente, requer um ambiente diferente. Tudo isso que a gente coloca, então como é que faz isso? Requer um líder que seja aberto, requer tu construir o caminho, como diz, abrindo a mata, e tu não ter a resposta da trilha toda. Sim. Isso requer correr um risco em determinado momento, tu até, vamos dizer, ter que rever ou dizer publicamente, erramos aqui, e eu também assumo a responsabilidade daquilo, mas vamos fazer o seguinte, isso não significa dizer que nós vamos se entregar nessa situação. Então, o aprendizado organizacional, e aí eu tenho um modelo que do Erzema, que ele diz o seguinte, esse ciclo, práticas, pessoas, princípios, ele tem uma periodicidade mínima de que tu, a cada 4, 5 anos, tu tem que olhar os princípios organizacionais para ver se tu não está obsoleto em relação aos teus credos de negócio. Muito bem. E é isso que é resumido, mas Sim. Espero ter ajudado.
A gente poderia, talvez, usar uma palavra hoje que está muito em voga para mostrar o que você acabou de falar, não sei se você concorda, que é o chamado pensamento estratégico, não é? Esse pensamento estratégico que pode desencadear um planejamento estratégico, mas não adianta você fazer um planejamento estratégico sem ter essa visão antecipada do que você está falando, né? Que aí requer realmente um pensamento estratégico. O pensamento estratégico foi uma crítica muito forte do Henry Mitzenberg, no livro dele de Ascensão e Queda do Planejamento Estratégico, em 96, quando ele escreveu, e hoje é bem aceito e visto, realmente, o quê? Aqueles planos detalhados, desdobrados, e o mundo era até mais condescendente, né, com relação às mudanças. Então, vamos dizer, é mais importante exatamente tu ter a capacidade de enxergar alternativas e essas possibilidades e ter, claro, a capacidade de execução, mas sem aquele aperto tão grande de detalhes que, em seguida, dentro de um mês ou dois, já deixam de ter significado porque mudou a direção. É isso mesmo, pensamento estratégico é mais aceito hoje em função das circunstâncias do que na época que o próprio Mitzenberg escreveu há 25 anos atrás, né? Muito bem, Guarani, eu queria, antes de agradecer, né, por essa gravação que nós estamos fazendo, esse depoimento que você está dando, né? Primeiro, parabenizar, né, a você com a sua equipe, né, que traçaram toda essa estratégia dentro ainda da Copersul, nesse momento difícil que foi o trabalho de privatização, a reengenharia, depois você ter convencido lá o Cirne Lima de que valeria a pena dar continuidade de propósito àquele projeto, principalmente alinhado com os critérios de excelência, mais ou menos adequado do modelo Malcolm Baldrige. Então, seguramente, essa argumentação para que você levou para o Cirne Lima tem seus méritos, e toda a equipe, principalmente a equipe que estava na coordenação do programa, né? Eu não diria programa, do sistema de gestão da Copersul. Então, parabéns para todos eles, eu conheci muitos deles, o Schutz, que você mostrou aí na fotografia, posteriormente foi o diretor industrial da empresa, uma pessoa que me apoiou bastante quando eu era consultor, oriundo da manutenção, né? O Schutz, ele veio da manutenção. Então, eu queria aqui em público parabenizar toda aquela equipe de coordenação, e que você estava na coordenação, na liderança do trabalho, na qualidade e depois no planejamento, que desencadeou nesse reconhecimento que não ficou somente interno dentro daqui do Brasil, mas se propagou para fora do Brasil, né? Você acabou de mostrar aí uma fotografia lá da Colômbia, onde vocês foram reconhecidos por ser uma empresa que tenha recebido essa premiação de um modelo de gestão junto com a própria certificação ISO, em 98. Isso foi no México, em Querétaro. México, exatamente. Não foi Colômbia, foi México, Querétaro. E depois apresentar esse case na própria ASQ, American Society for Quality, em 2000, que são poucas as empresas que conseguem esse espaço. Exatamente. E tu quer ver uma inovação muito interessante que surgiu na época? Como nós tínhamos as habilidades, os multiplicadores e auditores da qualidade, eles ganhavam uma habilidade de fazer a multiplicação e aqueles fazendo a auditoria e o auditor líder. Então, nós tínhamos uma equipe virtual de 50 pessoas e eram sempre os melhores dos times, ou seja, o contrário do que, tipo assim, não, eu não estou fazendo nada, eu vou olhar. Não, era aqueles... Eu escolhia, né, que eu sabia que a habilidade é uma coisa interessante também, do ponto de vista de reconhecimento financeiro, eu chegava e dizia assim, não, eu quero aquele ali como multiplicador. Então, poxa, o Nelson, por exemplo, foi o multiplicador da qualidade, o N. Miltestarni foi... Que até hoje é amigo meu, todos os dias converso com o N. Uma pessoa que, tipo assim, ele foi mordido pela ISO 14001, mais do que pela qualidade. Ele chegava, um dia ele me apresentou assim, um cenário em relação a 14001, que ele tirou da cabeça dele pesquisando, e foi um negócio fabuloso, tipo assim, por que era importante a questão ambiental na Copersul? Nós estávamos sensibilizando as pessoas para a certificação 14001, e ele veio com 20 ou 30 slides que serviu como base da sensibilização, mostrando lá os eventos catastróficos no mundo, mostrando as questões dos mares, e tudo a iniciativa dele, assim, ele por iniciativa, porque ele gostou do que estava fazendo. Isso, aliás, não estendendo mais a tua live, que eu acho que
o final, né? Mas uma coisa é fundamental. Se tu não gosta do que tu faz, tu é um infeliz. Agora, se tu gosta do que tu faz, e a qualidade tem muito disso, tu não vê o tempo passar e, às vezes, até tu exagera um pouco na tua dedicação. Mas, sobretudo, é uma coisa válida porque é de coração. Muito bem, eu convivi muito tempo com vocês na Copersul, e eu estava na Copersul, prestando meu serviço de consultoria, no último dia que a Copersul deixou de existir, enquanto CNPJ, né, porque no dia seguinte seria já da Braskem, e você via ali aquela emoção das pessoas, eu acho que você estava lá também nesse dia, a emoção das pessoas se abraçando lá no laboratório, na manutenção, porque os profissionais gostavam muito, não quer dizer que agora na Braskem não gosta, mas estava se despedindo de uma era Copersul, que sempre foi uma empresa muito acolhedora, muito através das suas lideranças, junto com os seus colaboradores. Eu, particularmente, tinha uma motivação muito grande para prestar serviço na Copersul, porque a gente sentia esse amor que as pessoas sentiam pela empresa, e vice-versa. E quando eu falo vice-versa, eu estou falando na relação liderança para liderados. Então, eu queria também aqui, em público, externar esse meu sentimento, admiração imensa. Você citou aí o nome do Enio todos os dias, até hoje. A gente tem aí 24 anos de amizade entre eu e Enio, todos os dias nós nos cumprimentamos. E profissionais como Enio, vários outros que eu convivi. Então, parabéns, viu, Aranha, para todos vocês da Copersul por essa grande conquista. E, mais uma vez, agradeço a você e também passo a você as suas considerações finais. Por favor, Guaranha. Tá bem, eu te agradeço bastante, Haroldo, porque são essas histórias, né? Nós estamos falando de uma empresa que foi realmente um orgulho para nós todos, tanto é que nós ainda temos os nossos grupos Copersul, né, quando a gente chama. E a gente sabe que a vida acontece, às vezes uma empresa excelente, ela é tomada por outra que tem maior capacidade financeira, e isso, infelizmente, a gente diz que é da vida, né? Não significa dizer que a empresa não foi exitosa, às vezes muito pelo contrário, né? E eu posso dizer assim, eu trabalhei 30 anos na Copersul, e a Copersul é uma empresa exemplar, né? E teve pessoas ali, eu não citei, mas o Vitor Hoffman, o Denoir, o Vilas, o Roger, toda a equipe que transitava junto conosco ali, os multiplicadores, facilitadores, eu aprendi muito com eles e eu posso dizer assim, feliz de mim que consegui ter 90% da minha vida profissional num ambiente saudável e que me traz ótimas recordações e que eu passo isso para os meus filhos, passo quando converso com pessoas tipo tu, assim, que quer estar interessada, e é um assunto que não termina muito. Então, eu digo assim, que bom que eu tive essa oportunidade de desenvolver a minha vida pessoal e profissional dentro de uma organização que eu admirava e sempre vai estar no meu coração. Muito bem, o Denoir também continua muito amigo meu, sempre conversamos, eu e o Denoir, ele tem uma admiração muito grande, mesmo porque ele trabalhou ligado diretamente a você, o Enio não trabalhou diretamente ligado a você, trabalhou sempre lá na instrumentação da manutenção, mas o Denoir, ele foi ligado a você, e a admiração que ele tem por você é muito grande, e eu queria também passar isso aqui em público, Guaranha, que você é uma pessoa muito querida pelos seus liderados, as pessoas que são seus pares dentro da empresa, assim como você até hoje é admirado pelos membros da Academia Brasileira da Qualidade, são eles que te elegem, não é por menos que passaram mais 2 gestões, quer dizer, 2 anos da próxima gestão para você até 2022. Isso aí foi eleito, isso é fruto de uma empatia que você tem, essa dedicação profissional que você tem, o amor que você tem pelas suas causas. Então, parabéns mais uma vez. Eu queria, então, agora concluir essa gravação, e quem sabe ela vai estar aí disponível para que as pessoas conheçam a história sua e da Copersul, e que com isso possa também levar essa inspiração para aplicar a mesma coisa nas suas respectivas empresas, quer seja como colaborador, quer seja também até mesmo como consultor. Então, Guaranha, mais uma vez aí, obrigado, parabéns e uma boa tarde para você. Tá bom, obrigado, Haroldo. Valeu. Até a próxima.